Você já parou para pensar como uma simples mistura química pode ter causado tanto caos, mas também tantas coisas incríveis? Pois é, hoje a gente vai falar de algo que literalmente explodiu na história, os compostos nitratos. Eles foram os heróis, e bom, vilões também, por trás de coisas como grandes explosões em eras, e também do seu jardim ficar mais verde. Começando do começo, a pólvora, ou pólvora negra como também é conhecida, é o mais antigo dos explosivos. Foi usada primeiramente por chineses, árabes e povos da Índia. Documentos chineses chamam a pólvora de substância química do fogo, ou droga do fogo. Embora as estruturas das moléculas explosivas variem enormemente, a maior parte delas contém um grupo nitro. Essa pequena combinação de átomos, um nitrogênio e 2 oxigênios, são os verdadeiros responsáveis pelo show. Os nitrocompostos são compostos orgânicos que apresentam um grupo nitro, ligado a uma estrutura aberta saturada ou a um aromático. Em meados do século XI, a pólvora já estava sendo utilizada em armas como as flechas de fogo. O monge franciscano Roger Bacon mencionou a pólvora em 1260, mas as composições foram evoluindo. Segundo ele, a fórmula básica continha 7 partes de salitre, 5 de carvão e 5 de enxofre. A sua composição hoje varia um pouco, mas contém em geral uma proporção maior de nitrato de potássio ou salitre do que a indicada na formulação de Bacon. A primeira arma de fogo, o arcabuz, foi feita por volta de 1300 e tinha um jeito bem peculiar de ser acionada, um arame aquecido para inflamar a pólvora. Com o tempo, o desenvolvimento de armas mais sofisticadas trouxe necessidade de pólvoras que queimassem em diferentes velocidades. Agora vamos falar sobre algo mais explosivo, o nitrotolueno. Essa molécula pode ser explosiva, mas seu primo mais famoso, o trinitrotolueno, ou TNT como é chamado, é onde a festa realmente acontece. A sua estrutura básica possui um anel mesênico com um grupo metil e 3 grupos nitro, nas posições 2, 4 e 6. Enquanto o nitrotolueno tem apenas um grupo nitro, o TNT possui 3, e isso torna extremamente explosivo. A molécula armazena muita energia, que é liberada rapidamente durante a explosão. A rapidez com que essas reações acontecem é fundamental, porque se elas fossem lentas, todo aquele calor e pressão seriam dispersos sem causar estragos. Não é à toa que os explosivos modernos, como a nitroglicerina, têm uma velocidade de explosão que pode chegar a 6.000 metros por segundo. Falando em nitroglicerina, vamos falar sobre como Ascanio Sobrero a descobriu no século XIX. Ele misturou glicerol com ácido nítrico e sulfúrico, mas atenção, não tente isso em casa. A nitroglicerina tem como molécula base um glicerol e um triálcool, com 3 grupos de hidroxila. Os grupos de hidroxila são substituídos por grupos de nitrato. A nitroglicerina é tão instável que pode explodir com um simples toque ou calor, Sobrero até sentiu dores de cabeça por causa da substância. Mas a nitroglicerina também tem um lado positivo, pois libera óxido nítrico no corpo, ajudando na dilatação dos vasos sanguíneos, e isso a transformou em um remédio para doenças cardíacas. Agora, quem não conhece Alfred Nobel, o inventor da dinamite que ficou famoso por criar o Prêmio Nobel? Alfred usou nitroglicerina para criar uma forma segura de explosivos, mas, ironicamente, recusou-se a usar seu próprio remédio para a doença cardíaca. A dinamite rapidamente se tornou popular, mas Alfred enfrentou muitos desafios de segurança, até que encontrou uma maneira de estabilizá-la, usando diatomita, um material que absorve a nitroglicerina. Mas o que faz esses compostos tão explosivos? A resposta está na química. Quando esses compostos se decompõem, liberam grandes quantidades de gases quentes, como o gás nitrogênio, que se expandem rapidamente. Isso gera pressões altíssimas, e é isso que causa a explosão. Agora, você deve estar se perguntando como tudo isso se relaciona com o nosso dia a dia? Bem, os compostos nitratos não são só para explosivos. O nitrato de amônio é amplamente utilizado como fertilizante, e a nitroglicerina, além de seu uso medicinal, também ajudou a criar medicamentos como a Viagra. A química por trás desses compostos é fundamental para a agricultura moderna e para o desenvolvimento de medicamentos, mas também traz grandes responsabilidades, já que seu uso pode ter efeitos devastadores quando mal aplicado. Como vimos, as moléculas que surgiram no século XIX moldaram o mundo moderno em diferentes aspectos. Mas o que será que o futuro nos reserva?
A ciência das moléculas continua a avançar e talvez a próxima substância que transformará a história esteja sendo estudada em um laboratório nesse exato momento.